Pode ir. Om Ajnanatimidandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukham karoti vachalam pangulanghayate girim Jadkripatamaham Bande Shri Guru Dinataranam. Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Namo Mahavandanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvise Namaha. Narayanam Namaskrityam Narochaivo Narottamo Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Yudhirayet Shirup Sanatana Vata Raghunath Srijiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 6, verso 7. Você vê, Denis, você fez aquela pergunta lá aquela vez, ó. No começo desse capítulo, Krishna explicou que depois que o coração está realmente purificado, aí sim ela pode ir largando as atividades. Aquelas atividades que não for favorável à concentração da mente direta em Krishna, ela pode abandonar aquelas atividades. Depois que tiver na hora certa, entendeu? Depois você dá uma lida aí, que tem a ver com aquela pergunta sua, depois você vê aí. Os primeiros versos aí você vai entender. Verso 7. Jitatmana prasantasya paramatma samahita Shitosna sukha dukhesu tata manapamanayo. O yogi que tem controle sobre sua mente está livre do apego e da aversão às dualidades como frio e calor, felicidade, tristeza, honra, blasfêmia. A mente de tal yogi está profundamente absorta em transe. Bhavanuvada. Agora, nos próximos 3 versos, as características de alguém que é realizado no yoga estão sendo descritas. Aquele que controlou sua mente, Jita Atemana, e que é livre de apego, inveja, etc., está apropriadamente situado em transe, ou samadhi, e não é perturbado pelo calor ou frio, honra ou desonra. Prakashika Vritti. No verso original, a palavra Paramatma não se refere àquele Paramatma que é Parameswara, o controlador supremo. Ele está indicando a alma individual, Atma ou Divatma. Aqui, o significado da palavra Parama combina com Samahita, é que a pessoa imbuída com os sintomas descritos acima está profundamente absorta em Samadhi. Ambos, Srila Vasvanatha Chakravarti Thakur e Srila Baladeva Vidyabhusana disseram isto. Vishwanath.
disseram isso, que aqui a palavra parama indica intensidade. Escrever na mente do yogi, um real yogi. Verso 8. Jnana Vijnana Triptatma Kutastho Vijitendriya Yukta iti uchate yogi Samalostasma Kanchana. Uma pessoa cuja mente é satisfeita através do conhecimento, jnana, e de sua compreensão prática, vijnana, experiência ou realização, cuja consciência não é afetada pela transformação material que conquistou os sentidos e que olha para a areia, pedra, ouro com equanimidade, é denominada de yogi, pois tal pessoa alcançou a perfeição no yoga. Bhavanuvada. Aqueles cujos corações ficaram livres de aspirações e que estão satisfeitos ao possuir ambos conhecimento, jnana, e realização direta deste conhecimento, vijnana, são kutastha. Em outras palavras, eles estão sempre situados na verdadeira natureza dos seus eus e permanecem desapegados de todos os objetos mundanos. Para eles, um grão de areia, ouro, etc., é tudo igual. Prakashika Vritti. Kutastha, uma pessoa que não é perturbada pelos seus sentidos e permanece eternamente situada em seu próprio ser, Swarupa, é chamada de Kutastha. Igual falou que o Brahma de visão transcendental, o coração por ver cachorro, comedor de cachorro, ver um Brahmana, ou tudo como sendo igual, ou seja, como Atma, alma espiritual. O yogi também vê um ouro e um grão de areia como sendo igual. Por quê? Porque o ouro não é capaz de dar felicidade da alma, ele já está feliz na alma dele. Então, que valor que vai ter o ouro? Zero. Ele vai ver o grão de areia e um ouro, ou muito dinheiro, igualmente. Isso a gente pode ver em que a gente está mais apegado, né? Se é a alma ou se é a coisas materiais. A gente pode refletir e ver o que a gente vai ficar mais feliz. De ter alguma coisa, fazer alguma coisa relacionada com a alma ou ganhar alguma coisa relacionada com o corpo, sentidos. Ouro, dinheiro, essas coisas. Sanatana Goswami tinha uma pedra que valia mais que ouro, porque tudo que encostava nela virava ouro, tinha tamanho. Ele jogou no meio do Jamuna, para ele não valia nada, porque ele tinha conexão interior com Deus. Então, para ele, aquilo ali não valia nada. Se a gente pratica a vida espiritual, a gente começa a ver, ter essa experiência de que dinheiro e uma coisa que não valiosa, na verdade, vão olhar com o mesmo tipo de visão, equânime. Nenhum dos dois pode dar prazer da alma interior. Nem o grão de areia, nem pedaço, nem uma pedra de ouro. Alguém der pra gente uma barra de ouro, o que nós vamos fazer com aquilo para ser feliz? O máximo que vai acontecer é tentar desfrutar dos sentidos e gerar mais sofrimento. Por quê? Mais karma
atividade relacionada com o corpo, significa mais sofrimento depois. Então, isso é yoga, isso é real visão espiritual. Qualquer pessoa que tem um pouquinho de realização, se alguém oferecer muita coisa para ela, vai rejeitar. O Gurudev já rejeitou, até devoto praticante rejeita, que falar dos mestres. Ele sabe que aquilo não vai dar felicidade para a alma dele. As coisas estão relacionadas com o corpo material. O corpo não pode ser feliz, nem pode viver para sempre. Essa vai ser a visão de alguém que pelo menos está praticando Bhakti Yoga. Esse vai ser o começo, na verdade. O começo da prática já vai vir isso. Desapego e renúncia e conhecimento das escrituras. Os primeiros sintomas vai manifestar. 9. Shurnimitrari udasina madhyastha dveshya bandhusu sadhu sapi chapapeshu samabuddhir vishishyate. Olha. Aquele que vê seus bem-querentes, amigos, inimigos, pessoas neutras, mediadores, invejosos, parentes, pessoas santas e pecadores com equanimidade é o mais exaltado. Vavanuvada. Shruti significa alguém que é bem-querente por natureza. Mitra significa alguém que faz trabalho social por afeição. Ari se refere a alguém que é violento ou assassino. Udasina significa alguém que é um mediador para partes opostas. Madhyasta significa alguém que é invejoso e age maldosamente. Bandhu significa um parente. Sadhu significa uma pessoa santa. E Papi significa uma pessoa pecaminosa ou irreligiosa. Aquele que considera todos eles com uma mentalidade equânime, os vendo como sendo equivalentes, é considerado como sendo a pessoa mais notável e exaltada. Tal pessoa é superior àquela que olha para um grão de areia, uma pedra e ouro com equanimidade. Prakashikavriti. No verso anterior, foi dito que uma pessoa que olha para um grão de areia, uma pedra e ouro com equanimidade é chamado de yogi. Mas, dentre os adeptos do yoga, aqueles que veem um bem-querente, amigo, inimigo, pessoa neutra, mediador, invejoso, parente, pessoa santa e um pecador com equanimidade, são até mais exaltados do que aqueles que veem a matéria inerte com equanimidade. Aí, tá vendo? O outro ali é no estágio bem inicial da prática espiritual. Se alguém praticar Bhakti Yoga, no comecinho ele vai ter isso aqui do ouro. Por quê? O ouro, ele não vai ver que não dá nada. Também não prejudica porque não fala, não tem sentimento. Então ele só dá para os outros e fica livre. Agora, esse aqui é mais exaltado. Ó. Por quê? Envolve pessoas, esses vários tipos de pessoas que podem fazer mal para a gente. Mesmo a gente tentando fazer bem, pode fazer mal para a gente. Então vai exigir tolerância. Além de desapego, vai exigir tolerância. Então esse é mais difícil que o anterior. Já é o estágio mais avançado. O interior é mais ou menos fácil. Porque o ouro não vai falar sem problema. Não dá prazer e não vai falar, não vai xingar a gente, não vai ser invejoso, não vai ser nada, só dá para os outros, acabou. Esse aqui é mais difícil. Então ele já é o estágio mais para frente. Isso vai envolver tolerância.
Desce. Yogi Junjita Satatam Atmanam Rahasi Sthita Ekaki Jata Chittatma Nirashir Aparigraha. O senhor não vai ler? Olha, Estando livre de desejos, vivendo sozinho em um lugar isolado, controlando seus pensamentos e corpo e rejeitando os objetos dos sentidos, o yogi absorve sua mente no transe. Bhavanuvada. Agora, deste verso começando com Yogi Jyutita até o verso que termina com As Yogi Paramo Mata Gita 6.32, Shri Bhagavan explica o processo de meditação ou Dhyana Yoga, juntamente com seus ramos. A mente de um yogi deve estar fixada em transe. Prakashika Vritti. Ao finalizar a explicação sobre os sintomas de alguém que é versado no yoga, Bhagavan explica agora o processo da prática de yoga. Um praticante de yoga deve afastar sua mente dos objetos de desfrute dos sentidos e então praticar o Nishkama Karma Yoga, oferecendo o resultado de suas ações a Bhagavan. Desta maneira, ele deve tentar fixar sua mente em Samadhi, meditando profundamente em Shri Bhagavan. Ele deve executar sua prática sem nenhum desejo material e, com estrita renúncia, deve residir em um local solitário, controlar sua mente e refrear-se de todas as atividades que são desfavoráveis ao yoga. aqui está descrevendo Niskama Karma e Astanga Yoga, os dois. Verso 11, 12. Sucho dashe prachistapya stiramasana atmana natyuchitam natinicham chailajina kushotaram tatraikagram manakritva yata chittendriya kriya upavishya yunjat yogamatma visuddhaye. Em um local sagrado, deve-se preparar um bom lugar de assento colocado sobre o solo. A grama chamada kusha, uma pele de veado e então a cobrindo com um pano. Este assento não deve ser nem muito alto, nem muito baixo. Sentado ali, a pessoa deve praticar yoga para purificar a mente, com uma concentração firme e então controlar todos os seus pensamentos e atividades. Bhavanuvada. Pratistapya significa após estabelecer. Chailagya Kushotaram indica que a pessoa deve colocar pele de veado em uma esteira feita de grama. Kusha é no topo um assento feito de pano. Atma significa... E no topo, colocar uma esteira feita de grama kusha e no topo dela um assento feito de pano. Atma significa que para obter a capacidade para ver Brahma diretamente, o yogi, estando livre de distrações, para que alcance pureza mental e extrema sutileza, deve concentrar sua inteligência em um único ponto. É dito no Kathopanishad 1.3.12, alguém que possui inteligência unidirecionada pode ver Brahma. Aqui está descrevendo o processo de Niskama Karma, purificando o coração junto com Astanga Yoga. Esse é o processo
real, né? Não é o que hoje eles falam que é Astanga Yoga. Esse aqui no Gita claramente explica como que é esse processo. Krishna fala, dá detalhes aqui disso. Isso era praticado na primeira era, onde eles viviam 100 mil anos. Esses yogis praticavam isso por 60 mil anos para conseguir ver Vishnu. Por isso que nessa era é impossível, porque nessa era vive 100 anos. Essa era a prática de Bhakti na primeira era. Mas também tinha o canto do nome junto também. Versos 13, 14. Prabhu, Hum. aqui, mas na última linha, né? Mas hoje, se algum yogi pratica, ele não chega a Krishna, mas chega a Brahma, se praticar dessa Muito, maneira. muito raro, muito difícil. Você vê que até esse faz yoga canta mantra, canta Mahamantra, por esse motivo. Muito, praticamente impossível, mas se alguém for uma alma bem, vier praticando, pode ser, talvez, que consiga, mas a gente vê que mesmo eles pegam a ajuda do Mahamantra. Mas quem pratica Mahamantra não pega ajuda nenhuma disso. E mesmo esses, geralmente eles vão para. Geralmente nessa era de Kali, todos eles vão para liberação impessoal. A maioria deles, liberação impessoal. Não é o objetivo do Bhakti. 13, 14. Samam kaya shiro grivam dharayan achalam sthira samprekya nasikagram sam disaschana valokayam asantatma vigatabhi brahmachari vratte sthita manah samyama machito yukta sitamat paraha. Mantendo seu corpo, quadril e cabeça erguidos, a pessoa deve fixar sua visão somente na ponta de seu nariz, sem olhar para nenhum outro lugar. Desse modo, observando um estrito celibato, estando livre do temor, pacífico e com a mente controlada, ele deve praticar yoga ao meditar em mim, com uma atenção unidirecionada, permanecendo sempre devotado a mim. Bhavanuvada. A parte intermediária do corpo é chamada de kaya, torso. Saman significa não curvado, em outras palavras, reto. E achalam significa sem se mover ou estável. Mantendo seu torso ereto e estável e retraindo sua mente dos objetos dos sentidos, deve dedicar-te a minha bhakti enquanto meditas em minha charmosa forma de Vishnu com 4 braços. Prakashika Vritti. Se a postura sentada é firme e confortável, isso ajuda a prática espiritual. Existem 64 tipos de posturas, tais quais Swastika, Mayura, Garuda e Padma. Patanjali também disse: a posição asana deve ser firme e confortável. O processo do asana foi explicado no Shvetashvatara Upanishad 2.8. Mantendo o torso, cabeça e pescoço em uma linha reta e controlando todos os sentidos, a pessoa deve praticar yoga por absorver sua mente e meditar no Espírito Supremo situado no coração. Tais praticantes eruditos cruzam o terrível oceano da luxúria e da ira no mundo material, através do barco da transcendência absoluta, Brahma. Alguém pode duvidar da necessidade de adotar uma postura para o corpo grosseiro enquanto medita em Bhagavan em sua mente. Sobre isso, o Vedanta Sutra 4.1.7 diz:
Deve se lembrar de Shri Hari estando sentado em uma postura firme. Srila Baladeva Vidya Bhushana explica no seu comentário chamado Govinda Bhashya: não é possível concentrar os pensamentos sem uma postura apropriada. Os pensamentos são distraídos quando a pessoa anda, se move, fica de pé e dorme, fazendo com que se torne impossível fixar o coração em um só ponto. Isto também é citado no Srimad Bhagavatam, do verso 3:28-8 até o 3:28-36 e também no 11:14-32. Estes versos são de grande ajuda para compreender este tópico mais detalhadamente. Nas escrituras que descrevem o processo de yoga também é dito: a percepção externa deve ser direcionada para dentro de si, e a mente deve estar estável devido à auspiciosa associação. Esse aqui está falando de processo que era da primeira era. Não é o processo dessa era de Bhakti Yoga. A pessoa pode estar até no banheiro, urinando ou defecando, ela pode cantar o Mahamanta. Não precisa. Isso aqui está falando de Ashtanga Yoga que era praticado na primeira era, com devoção. Ou não confundir, achar que o Bhakta precisa dessas posturas, né? Verso 15. Yunjam evam sadatmanam yogini atmanasa santi nirvana paramam mat samstam adhigacchati. Estando assim engajado no yoga, constantemente ocupando a mente em mim, o yogi de mente controlada pode ficar situado em meu esplendor e obter paz na forma da completa liberação da existência material. Bhavanuvada. Os yogis cujas mentes estão além dos pensamentos sobre os objetos dos sentidos e que são autocontrolados, absorvem suas mentes em mim, através da prática de Jnana Yoga, e alcançam o Nirvana. Assim, estando firmemente situados em meu esplendor, Nirvishesha Brahma, o espírito não diferenciado, eles alcançam paz e completa emancipação do cativeiro do mundo material. Prakashika Vritti. Aqui, Sri Bhagavan está explicando qual é o resultado de se praticar Jnana Yoga. O Shvetasvatara Upanishad 3.8 declara: através da prática de yoga, após ter alcançado o conhecimento sobre Bhagavan em seu aspecto impessoal, o yogi supera o ciclo de nascimentos e mortes na forma da existência material. Dessa maneira, os yogis alcançam o aspecto impessoal do Absoluto, Nirvishesha Brahma. Você vê. A maioria desses yogis, eles alcançam, principalmente nessa era, eles alcançam isso. Eles desejam a concepção que é mais conectado com o mundo material e que tem só uma pequena parcela de transcendência, Satchidananda, que é Nirvishesha Brahma, o aspecto impessoal. Esses yogis alcançam isso depois de renunciar todos os pensamentos sobre os objetos sentidos e controlar suas mentes.
Fica absorto no aspecto impessoal. Para esse tipo de yogi que deseja isso, esse é a minha. É bom falar que o Bhakta rejeita esse tipo de liberação impessoal. Verso 16. Natyas natastu yogosti nachaikantam anasnata nachati sapna shilasya jagrato naivacha Arjuna. Ó Arjuna, yoga não pode ser aperfeiçoada por alguém que deixa de comer ou que come excessivamente, nem por alguém que dorme excessivamente ou que dorme muito pouco. Bhavanuvada. Em 2 versos, Shri Bhagavan está explicando os sintomas de uma pessoa que se tornou fixa na prática do yoga. Atyashnata significa alguém que come muito. É dito no Yoga Shastra. A pessoa deve encher a metade de seu estômago com alimentos e 1/4 dele de água, deixando o outro quarto livre para a circulação do ar. Prakashika Vritti. Para alcançar a perfeição no sadhana, o yogi não deve praticar quando está faminto ou cansado, ou quando sua mente está perturbada. A pessoa não deve praticar yoga quando está muito fria ou muito quente, ou apressadamente, porque se assim o fizer, não alcançará a perfeição. Enquanto canta os nomes de Deus, Harinama, e segue os vários ramos de Bhakti, e especificamente recorda os passatempos de Krishna, a pessoa deve cuidadosamente seguir os princípios acima. Para manter a mente concentrada, o sadhaka deve passar algum tempo cantando os santos nomes do Senhor em um lugar solitário e com atenção unidirecionada. Srila Bhaktivinoda Thakura dá instruções como estas no Harinama Chintamani. Esse tipo de instrução aqui vale para todos os tipos de yoga. Qualquer um. Deve ser equilibrado no ato de comer e dormir. Dessa maneira aqui. Isso vale para todas. É que a pessoa, tem gente que faz jejum uma semana, isso não vai adiantar nada. Ela falou aqui, não deve, ninguém com fome ou deixando de comer pode praticar direito. Deve ser equilibrado nas atividades. Verso 17. Yuktahara viharasya yuktachestasya karmashu yukta swapna vabodhasya yoga bhavati dukkha. A prática de yoga destrói todas as misérias materiais de um praticante que é moderado na sua alimentação e recreação, balanceado em seu trabalho e regulado no sono e na vigília. Lavanuvada. As atividades materiais e transcendentais de uma pessoa as conduzirão ao êxito, se ela for regulada na alimentação e na recreação. Prakashika Vritti. Se a pessoa não é moderada na alimentação e recreação, ela encontra tantas misérias que isto se torna um obstáculo na sua prática. Similarmente, se a mente vaga e é agitada devido a várias ansiedades, também não será possível para ela obter a perfeição na sua prática. Então, de maneira balanceada, um praticante deve comer alimentos que são facilmente digeridos e que são nutritivos.
Para um praticante de Bhakti, é imperativo seguir as instruções dadas por Srila Rupa Goswami, do Sri Upadesamrita, onde é dito que apenas uma pessoa que controla os impulsos da mente, ira, língua e genitais, pode realizar sadhana apropriadamente. Além disso, a pessoa deve sempre manter distâncias das 6 atividades desfavoráveis: comer excessivamente, esforçar excessivamente por coisas mundanas, falar desnecessariamente, ter demasiado apego ou desprezo pelas regras e regulações, manter-se em má associação e manter o desejo de seguir uma filosofia falsa. Neste verso, as palavras Yukta Swapnavabhushaya Bodasha. Bodasha significa sono regulado e vigília regulada. Você vê, deve ser moderado, alimentação e recreação. Tem gente que acha que quem pratica o vida espiritual não tem recreação. Mas tem recreação e deve ser moderado. E tudo de forma balanceada. Ele fala que o Padeshamrita, as 6 coisas que deve manter distância. Se alguém realmente quiser praticar Bhakti, fala que as 6 atividades que deve se manter distância no Padeshamrita. Comer demais, esforçar excessivamente coisas mundanas, falar desnecessariamente, demasiado apego ou desprezo por regras e regulações, manter-se em má associação e manter desejo de seguir outras filosofias. Então, isso são as regras que ajudam alguém a realmente praticar Bhakti Yoga. E aí, praticando, pode obter o resultado. Você vê, se alguém ficar muito apego às regras, com fanatismo vai adiantar nada. Se alguém não seguir elas, também não. Então deve seguir todas essas regras com o objetivo de purificação interior. E sem seguir, ninguém pode progredir também. Deve seguir elas sem apego a elas. É simplesmente seguir para progredir e purificar o coração, progredir espiritualmente. E nem mais nem menos. Nem mais do que a regra pede, nem menos. Yada viniyatam chittam atmani eva vatisthate nispriha sarvakamebhyo yukta iti uchate tada. Quando a mente da pessoa se torna completamente controlada, firmemente fixa apenas no seu eu e livre de todo desejo por desfrute sensorial, é dito que ela está conectada em yoga. Bhavanuvada. Quando o yoga de alguém se torna completo, para responder isto, Shri Krishna fala este verso começando com Yada. A pessoa alcança a perfeição no yoga quando ela consegue situar a mente controlada em seu próprio ser, Atma, de maneira inabalável. Prakashika Vritti. É dito que o yogi alcança a perfeição no yoga quando, durante sua prática de yoga, seu coração se torna fixo, livre de desejos por desfrutes sensoriais e situado apenas dentro de seu próprio eu. Nesse momento, pode falar que alguém está conectado em yoga. Pelo menos isso. Não é Bhakti aqui,
Mas a pessoa realiza o seu próprio eu, que é a alma. Situa a mente no próprio ser, que é a alma transcendental. Isso acontece, está livre de todo desejo por desfrute sensorial. E a mente se torna completamente controlada. Verso 19. Yatha dipo nivatasto ningate sopanma smrita yogino jata chittasya yunjato yogam atmana. Uma lamparina em um local sem vento não oscila. O yogi que restringe sua mente através da comunhão com o seu eu deve estar sempre ciente desta metáfora. Bhavanuvada. Uma lamparina não oscila em um lugar onde não há vento. A mente de um yogi resoluto é comparada com tal lamparina. A mente do yogi é fixa, firme no objeto de adoração dele. Ele não oscila a outros tipos de estruto sensorial, fica fixo na prática dele. Igual a uma lamparina num local fechado, sem vento, fica firme a chama. Verso 20 ao 25. Yatro paramate chintam nirudham yoga sevaya yatra chaivatmanatmanam pasyatmani tusyati sukham atyantikam jattad buddhigrahyam atindriyam veti jatra na chaivayam sthitas chalati tattvataha jam labdha cha param labham manyate nadhikam tata yasmi sthito na dunkhena gurunapi vichalyate tam vidya dunkha samyoga yogam yoga samgitam sanischayena joktavyo yogo nirvinai vina cetasa sankalpa prabhavam kamam chaktva sarvam aseshata manasai gramam viniyamya samantata. Aqui tem mais um finalzinho no meu. Shanai Shanai Uparamed Buddha Driti Gritaya Atmasamstam Manakritta Nakinchidapi Chintaye. No estágio de yoga denominado samadhi, a mente do yogi é controlada pela prática de yoga. Ele se torna desapegado dos objetos do sentido e se satisfaz internamente assim que gradualmente percebe o próprio eu por intermédio da mente purificada. Neste estágio, o yoga experimenta a bem-aventurança eterna através da sua inteligência pura, a qual se encontra além da jurisdição dos sentidos. Estando assim estabelecido, ele nunca se desvia da sua forma intrínseca. E ao obter esta bem-aventurança do ser, ele compreende que não existe nada melhor para conseguir.
Estando situado neste estágio, ele não fica mais perturbado nem mesmo pela maior das misérias. Nesse estágio, ele fica livre de qualquer contato com as dualidades mundanas, tais quais frio e calor, felicidade e tristeza. Deve-se praticar este yoga com uma mente completamente paciente, abandonando todos os desejos excêntricos e com a mente controlando os sentidos por todas as direções. Deve-se seguir as instruções das Escrituras e das personalidades santas. Ele deve fazer com que sua inteligência se torne resoluta e determinada, se tornando gradualmente desapegado por fixar a mente no ser ou eu e por não pensar em mais nada. Bhavanuvada. A palavra yoga no verso Gita 6,16, assim como em outros versos, significa samadhi. Este samadhi é de dois tipos. Sampragyata, no qual a pessoa é consciente da diferença entre o conhecimento, o objeto de conhecimento e o conhecedor. E asampragyata, no qual essa diferença não é percebida. Sampragyata possui várias divisões, tais qual argumento lógico e pesquisa filosófica. O que é Asampragyata Samadhi Yoga? Para responder isso, Shri Bhagavan está falando 3 versos e meio, começando aqui com a palavra Jatroparamate. Quando o yogi alcança o samadhi, o coração ou a mente, Chitta, se torna completamente desapegada dos objetos dos sentidos, não tendo mais nenhum contato com eles, porque nesse estágio a pessoa obteve a auto-restrição. Isso é confirmado no Yoga Sutra de Patanjali. Yogas Chitta Vritti Nirodha. Quando a tendência da mente e coração é completamente refreada do desfrute sensorial e absorta na deleitante realização do eu, da própria alma e da superalma Paramatma, isto é chamado de yoga. O yogi qualificado experimenta o Paramatma através da sua mente purificada e permanece satisfeito apenas com isso. Este é seu estado de bem-aventurança, Samadhi, o qual é obtido por um intelecto que se tornou qualificado para experimentar o próprio eu, assim como o Paramatma. Isto é porque esse estágio está além dos sentidos e além da felicidade obtida através do contato dos sentidos com os objetos dos sentidos. Seja qual for o lugar que tal yogi viva, ele não se desvia da natureza da sua alma. Portanto, após obter este deleitante estágio, ele considera tudo mais como sendo insignificante. Até mesmo se ele tem contato com alguma miséria, ele não a experimenta. Isto é yoga, e apenas este yoga pode ser chamado de samadhi. Um yogi jamais deve lamentar. Tanto tempo se passou e eu ainda não obtive a perfeição. Então qual foi o propósito de eu ter passado por toda essa dor? Ao invés disso, dentro de sua mente ele deve manter-se firmemente paciente. Não importa se a perfeição vem nesta vida ou na próxima. Vou continuar meus esforços. Por que devo ficar impaciente? Neste contexto, Shri Gaudapada, o Parama Guruveda de Shankaracharya, deu um exemplo de fazer um voto de secar os... Gurudeva. Deu um exemplo de fazer um voto de secar o oceano por tomar uma gota de cada vez, usando apenas a ponta de um pedaço de grama kuxa. Similarmente, através de um esforço incansável e determinado, uma pessoa pode controlar a mente. Existe uma história que exemplifica isso. Certa vez, um pássaro colocou seus ovos nas margens do oceano, mas as ondas levaram os ovos embora. O pássaro resolveu secar o oceano e com seu bico ela começou a remover a água, gota a gota.
Outros pássaros vieram tentar lhe convencer que seu esforço seria inútil, mas ela não foi dissuadida. Por acaso, Shri Narada estava passando naquele local e ele também tentou convencer o pássaro a parar. Mas o pássaro fez um voto em sua presença. Não vou descansar enquanto secar todo este oceano, seja nesta vida ou na próxima. Então o misericordioso Narada enviou Garuda para ajudá-la. Quando Garuda escutou que o oceano havia levado os ovos de alguém da sua própria casta embora, ele começou a secar o oceano por abaná-lo com suas asas. O aterrorizado oceano retornou os ovos imediatamente ao pássaro. Similarmente, é certo que quando uma pessoa começa o processo de yoga, jnana ou bhakti com fé em tais declarações escriturais, Shri Bhagavan irá definitivamente abençoar seu entusiasmado esforço. Nos dois versos, começando com a palavra Sankalpa, Shri Bhagavan explica as atividades iniciais e últimas de uma pessoa engajada em tal yoga. Abandonar todos os desejos materiais, Gita 6:24, é o ato inicial. E não se preocupar com nada mais, como falado no Gita 6:25, é o ato final. Prakashika Vritti. Palavras não são capazes de descrever a felicidade que manifesta no coração puro de um yogi quando ele alcança a perfeição no yoga e seu coração se torna limpo pelo samadhi. Isto pode ser experimentado apenas quando a mente é purificada. Srila Bhaktivinoda Thakura diz: desta maneira, através da prática de yoga, a mente se torna gradualmente desapegada do desfrute sensorial e livre de ser controlada por objetos mundanos. Neste momento, o estágio de samadhi manifesta. Nesta etapa, a mente se torna qualificada para compreender e experimentar o Paramatma, então a felicidade nascida desta união é experimentada. A literatura filosófica de Patanjali Muni é a única literatura fidedigna sobre Ashtanga Yoga. Porque os comentaristas desta obra não compreenderam seu verdadeiro significado, eles dizem que, de acordo com aqueles que propõem o Vedanta, o bem-aventurado estado de consciência do eu é verdadeira liberação. Isto é ilógico, porque se alguém experimenta a bem-aventurança no estádio de Kaivalya do monismo impessoal, ali existe dualidade. A própria existência e a pessoa que a experimenta. Portanto, Kaivalya, unidade, nem mesmo é possível. Mas este comentarista não compreende que Patanjali Muni jamais declarou isto. Em seu conclusivo verso, ele disse: a função do eu verdadeiro, Chit Dharma, desperta quando a pessoa está livre dos 4 objetivos da vida humana: religiosidade, Dharma, desenvolvimento econômico, Artha, gratificação dos sentidos, Kama, e liberação, Moksha, e quando os modos da natureza material não lhe causam nenhuma perturbação mundana. Este estado é chamado de Kaivalya, unidade. Nesse estado, a pessoa fica situada em sua própria Swarupa. Isto é então chamado de Chit Shakti. É isso, Patanjali, na verdade, tem esse verso aqui. Originalmente ele falou sobre Bhakti através daquela prática, mas hoje em dia eles não compreendem e pegam a filosofia de Shankaracharya para falar que o objetivo de Ashtanga Yoga é liberação impessoal, mas a liberação impessoal não é real liberação, igual falou aqui. E também porque tem chance da pessoa cair, igual fala no Gita, estimado Bhagavata. Aqueles que vão para o Brahma pessoal tem chance de ele voltar a esse mundo. Então não é real liberação. Real liberação é só face a face com Deus.
Então, Patanjali também falou isso, mas pouca gente compreende. E também são desvirtuados pelos comentários do Vedanta Sutra de Shankaracharya e propagam outra coisa diferente do que, né, a sua forma original era. Depois continua aqui nesse Akashika Vritti. E falou da determinação que tem que ter qualquer praticante espiritual, seja de qualquer que for. Vai dar exemplo desse pássaro que prometeu que não ia não ia descansar enquanto não secasse o oceano, mesmo tomando gota por gota, sendo praticamente impossível, fez aquele voto. O praticante espiritual deve fazer esse mesmo voto. Mesmo que eu morra, ou que tudo possa acontecer, eu não vou parar de praticar Bhakti. Esse mesmo voto, um real praticante da vida espiritual vai fazer. Da mesma maneira que o pássaro falou, nem que eu morra, eu vou parar de tentar secar o oceano, mesmo sendo praticamente impossível, eu vou continuar. Esse mesma determinação o praticante espiritual vai ter que ter, se ele quiser realmente obter misericórdia de Deus e aí sim conseguir praticar. Sem determinação, a misericórdia não vem. Igual veio para esse pássaro, ele teve a determinação, Narada passou, ficou com piedade dele e enviou Garuda para ajudar ele. Quando Garuda veio, o oceano ficou com medo, devolveu os ovos. Ou seja, veio misericórdia. Então, esse tipo de determinação é necessário para a vida espiritual. Do contrário, qualquer coisa que vier, a pessoa larga. Se ela não tivesse determinação, vem um problema. Ah, agora não dá. Aconteceu isso, agora não dá. Minha mente está assim, agora não dá. Ou seja, qualquer coisa vai desviando. Até no final ela larga tudo. Essa determinação aqui, igual desse pássaro, por isso que dei esse exemplo, é necessário para qualquer praticante espiritual. Igual o Gurudev falava, nem que se alguém me corta em pedaços, igual fez com Haridas Thakur, eu vou parar de praticar Bhakti. Essa determinação deve haver. Isso chama fé. Isso é necessário. Vamos lá. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Swami Nityananda Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Padaya Shiradikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayati Namine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita
Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo. Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo. Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo. Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Shri Shri Guru Gauranga Gandhar Vika Giridhari Ju Ki Jai Shri Radha Govinda Dev Ki Jai Jai. Shri Guru Pad Padma Om Vishnu Pad Paramahamsa Parivrajakacarya Stota Sata Shri Srimad Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Guru Maharaj Ki Jai Jai. Shri Rupa Nuga Guru Vaharga Ki Jai Sadhu Jai. Swami Prabhu Ki Jai Jai. Panchatatma Shri Gaura Hari Ki Jai Jai. Navadvip Dham Ki Jai Shri Jai. Bhagavad Gita Ki Jai Jai. Shri Arjuna Ki Jai Shri Bhagavan Jai. Shri Krishna Chandra Ki Jai Shri Jai. Bhagavan Nrsimhadev Ki Jai Jai. Bhakta Pravar Prahlad Maharaj Ki Jai Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Jai. Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Jai. Todos os glórias devotos reunidos Ki Jai Jai. Shri Harinam Sankirtan Ki Jai Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol
Haribo! Valeu, Aribo, valeu, boa noite. Obrigado. Boa noite.